da Igreja Missão Cristã Internacional em Setúbal. Neste momento, estás a assistir-nos através do nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas no nosso canal. Estou certo que esta mensagem virá ao encontro do teu coração. Por isso, aumenta as tuas expectativas e vê o que Deus pode fazer através da tua vida. Amém. Nossa fé, ela está no nosso Deus. Amém? Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Tudo bem disposto? Amém? Tivemos aqui um tempo abençoado do louvor. Bom ver aqui caras novas. Amém? E creio que o Senhor vai trazer uma palavra abençoada para as nossas vidas. Amém? O louvor pode descer, podemos ficar sentados. Em primeiro lugar, quero perguntar se alguém nos visita pela primeira vez. Temos ali um irmão pela primeira vez, uma irmã também. Mais alguém? O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Então são muito bem-vindos. Eu não sei se está aqui alguém das boas-vindas. Não, então no final, aquela irmã ali que nos visita pela primeira vez e este irmão, podem falar ali com o pastor Luís, está bem? Ele vai estar ali naquela zona ali onde está o sofá e pode vos cumprimentar e também vos dar uma palavra, vos instruir. Amém? Amém. Vais ficar aí, Ricardo? Muito obrigada. Hoje eu queria falar com vocês uma palavra que Deus falou ao meu coração, que certamente que se nós colocássemos esta palavra na sociedade, no mundo, a solução para todos os problemas, certamente nos ia aparecer um óleozinho, é ou não é? Uma porçãozinha, um esquemazinho, algo realmente que nos ensina, que nos daria que seria a solução para todos os nossos problemas. É assim que a sociedade vê uma solução para todos os problemas. É ou não é? Quantas vezes, certamente, nós vimos e nos é dito que aquele produto resolve quase todos os problemas de saúde. Aquele comprimido, não é? Aquela substância química ou natural resolve grande parte da nossa saúde, não é? Da nossa imunidade ou outra coisa. Então, para todas as coisas da nossa vida, seja a nível da saúde, seja a nível das finanças, seja a nível da família, a sociedade, ela nos apresenta uma solução, é ou não é? Há sempre uma solução. A única coisa que a sociedade não pode apresentar a solução é para a morte. Aí o homem ainda não descobriu como é que uma pessoa que já tinha falecido volta à vida. Mas para todas as outras coisas há ou não há uma solução? Se estivermos doentes, nós temos uma solução. Se estivermos desempregados, nós temos uma solução. Se estivermos endividados, nós temos uma solução. Existem certamente outros créditos, outras financeiras que cobrem uma dívida e nos apresentam uma solução. Então em todas as coisas há uma solução. Mas o que é que a Bíblia nos diz em relação à solução para todos os problemas? A Bíblia nos diz algo. E há a história de um homem que é sobre isso que eu queria refletir nesta manhã. Amém? Mas antes de mais eu gostaria que tu fechasses os teus olhos e pudéssemos orar. Pai Santo e amado, ó Deus, em primeiro lugar nós te queremos agradecer, Senhor Jesus, pela nossa vida. Porque o privilégio que hoje muitos não tiveram, nós tivemos. Nós hoje estamos aqui com vida, com saúde, podemos ver e podemos ouvir a Tua Palavra. Podemos sentir no nosso coração, ó Deus, o Teu toque, o Teu Espírito. Então, Senhor, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós queremos sair daqui transformados. Senhor, nós queremos sair daqui verdadeiramente, ó Deus, com uma atitude de força, de ânimo, ó Deus, para continuar a nossa caminhada aqui na terra. E nós acreditamos, Espírito Santo, que se o nosso coração estiver disponível e se nós estivermos verdadeiramente concentrados naquilo que vem diretamente do céu à terra, nós saímos daqui mais ricos, nós saímos daqui mais espirituais, nós saímos daqui com mais força, com mais ânimo, com mais perseverança. Nós saímos daqui verdadeiramente os seres, filhos de Deus, fortes e ousados para continuar esta caminhada que não tem sido fácil aqui na terra. Por isso, ó Deus, nós pedimos toda a concentração.
Nós pedimos que o Teu Espírito se acampe em redor, ó Deus, de cada irmão que está aqui. Senhor, que não haja distrações com o telemóvel, que não haja distrações, ó Deus, com as preocupações do dia a dia, mas que o único foco deles seja apenas na Tua palavra e naquilo que Tu vais falar à vida de cada um. Por isso nós queremos e acreditamos na Tua santa palavra, louvamos e bendizemos o Teu nome nesta manhã. Amém? Você que está aí em casa, que esta oração também tenha sido feita por si. Que não esteja apenas a assistir, não é? A um culto, como se assiste a um filme, mas que possa também interagir, que se possa ligar a esse Deus, aí do lugar onde você está. O mesmo Deus que está aqui na igreja, está aí na sua casa, está aí no seu local de trabalho, está aí no sítio onde se encontra. Então que possa realmente interagir, que se possa ligar a esse Deus e que esta palavra possa edificar a sua vida. Amém? Muitos de nós, muitas vezes, já perdemos a força em Deus. A intensidade com que o servimos e a intensidade com que o louvamos. Só aconteceu comigo? Não. Só aconteceu comigo? Não. Certamente já aconteceu com todos nós. Ao longo da nossa vida cristã, a intensidade como louvamos a Deus, como nos dedicamos a Deus, como oramos a Deus, como amamos a Deus, ela é diferente. Não é? Não é sempre igual. Ai, não, eu estou sempre on fire com Deus, eu estou sempre ali, espiritual, e vai ser sempre pezinho de fogo. Não é assim. Não é assim. Era bom que fosse assim, mas não é. Então nós temos que aceitar que aquilo que acontece na nossa vida, acontece à vida dos outros. A intensidade com que nos dedicamos a Ele, com que o louvamos, com que nos adoramos, ela sofre realmente altos e baixos. Outras vezes nós nos sentimos largados, sem respostas, desorientados. Quem é que já se sentiu assim? Foi só eu? Não. Sentimos-nos abandonados, sem direção do barco, completamente perdidos. Ah, mas você está a falar para o mundo? Não, eu estou a falar para os filhos de Deus. Para aqueles que têm 5, 10, 15, 20 anos de igreja. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Sabem porquê? Porque antes de nós analisarmos a vida do outro, nós nos autoanalisamos a nós. São 30 anos de vida cristã e muitas vezes ainda me sinto assim. Então nunca te culpes por te sentires assim. Nunca te minimizes por te sentires assim. Hoje eu quero dizer-te que realmente há um Deus zeloso, cuidadoso, que olha todos os momentos e todas as fases da tua vida. E Ele continua a amar-te da mesma forma. Muitas vezes a nossa alma, ela fica como? Ela fica aflita. Mas existe um homem, que eu hoje quero falar sobre ele, que é Moisés. E ele teve 3 fases da sua vida, e eu vou falar da segunda fase da sua vida, e ela vai trazer uma grande lição para todos nós. Esse homem chama-se Moisés. Podem abrir em Êxodo 3, e vamos ler do 7, do Êxodo, capítulo 7, versículo... Êxodo capítulo 3, versículo 7, se conseguirem colocar ali, eu agradecia. E vamos ler do 7 ao 12. Toda a gente abriu? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga aleluia. Ninguém diz aleluia, toda a gente abriu. Então vamos lá, amados. O Senhor diz assim a palavra de Deus. O Senhor, porém, continuou e disse assim: olha o que o Senhor disse àquele povo. Olha o que o Senhor falou com Moisés. Tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Será que de alguma forma aquilo que eu queria que vocês analisassem destas escrituras é que fizessem um contexto dos tempos que estamos a viver hoje, não só da nossa vida em si, mas daquilo que a sociedade está a viver, o tempo que nós vivemos na terra hoje. E diz assim: o Senhor, porém, continuou e disse: tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Ouvi-os queixarem-se dos seus opressores e sei bem o quanto eles sofrem. Por isso, estou decidida a ir libertá-los do poder dos egípcios e tirá-los dessa terra para levá-los para uma terra grande e boa, onde emana leite e mel e onde correm as águas. E a terra onde vivem os cananeus, os amorreus, os heveus, os jebuseus. Ora, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Olha, assim fala Deus.
Deus diz que Ele ouviu as queixas. Em cima Ele disse que viu as suas queixas. E também anteriormente a gente leu que Ele decidiu libertá-los. Agora, no versículo 9 diz: ora, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. E não só ouviu, diz a palavra de Deus que Ele viu. E vi também como os egípcios os maltratam. Portanto, vai, que eu te envio ao faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A quem havia uma ordem para quem ir? Quem era a pessoa que Deus estava a mandar ir? Moisés. Portanto, vai, que eu te envio ao filho de Faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quantas vezes nós dissemos para Deus: quem sou eu? Eu não tenho força, eu não sou capaz. Quantas promessas Deus já fez à tua vida? Ao longo da nossa vida cristã, Deus nos fez várias promessas. Só fez à minha vida? Sara, então eu quero ouvir um amém. Deus já prometeu muitas coisas na tua vida, Antónia. Prometeu ou não? Promete agora ou prometeu desde sempre? Aceitaste Jesus, há quantos anos atrás? Tinhas 23? Acho que há 10 anos atrás. Então há 10 anos atrás que Deus te faz promessas ou não? Ele te faz promessas desde o dia que tu aceitaste Jesus como Senhor e Salvador. Ele me faz promessas desde o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu tinha 14 anos, hoje tenho 43. E tenho muitas e muitas promessas cumpridas. E tenho muitas e muitas por se cumprir, porque eu acredito que Ele vai cumprir todas elas. E não irá arrebatar a minha vida da terra sem as promessas estarem cumpridas. Mas tem que haver uma atitude da minha parte. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer. Ouçam, irmãos. Há uma parte que é Deus que faz, há outra parte que somos nós que fazemos. E Deus está diante de um povo que deixou de acreditar nas promessas. Um povo que deixou de acreditar que Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que cumpre. Ele é um Deus que continua a ver o sofrimento do seu povo na terra. Antes estamos a falar de um tempo em que Moisés, o povo estava oprimido pelos egípcios. Agora o povo na terra também está oprimido por muitas coisas que estão a passar. Não vale a pena eu repetir, porque vocês sabem todas elas. Está oprimido por um vírus. Agora vai estar oprimido por uma vacina que uns dizem que é bom, outros dizem que é mau. Uns dizem que é bom e dizem que realmente vai dar 90% de eficácia. Mas outros dizem já provocou paralisia facial em alguém que já tomou. E nós ficamos como? Eu levo a vacina, não levo a vacina? Isso é bom para a minha vida, não é bom para a minha vida? Então há realmente dúvidas no nosso coração. Nós nos sentimos oprimidos. Sou só eu que me sinto oprimida por uma máscara? Todos nós nos sentimos oprimidos por uma máscara. Toda a gente gostava de andar sem ela. Então, mas Deus, Ele não faz nada. Eu já ouvi cristãos a dizer: onde é que está Deus? Ele não age, Ele não faz. Como é que está a morrer tanta gente? Onde é que está Deus? Deus está a ver o sofrimento do povo e Ele vai agir. Da mesma forma que Ele agiu com o povo quando o povo estava oprimido no Egito, Ele vai agir agora também. Mas que requer da nossa parte uma atitude de fé, de ousadia, de perseverança, de continuar a acreditar nesse Deus. Sabem porque é que a gente às vezes não recebe? Há coisas que Deus dá-nos à nossa vida para que a gente aprenda com elas. É ou não é? Mas há coisas que Deus só nos vai dar à nossa vida depois da gente ter aprendido sobre elas. Hoje eu que... Continuando aqui, eu não li o capítulo todo, pois não? Portanto, ele disse assim para Moisés: vai, que eu te envio ao faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas Deus, ele respondeu o seguinte: eu estarei contigo. Quantas vezes na tua vida Deus te respondeu isso? Quantas vezes no vale da sombra e da morte, que todas as circunstâncias que estavam à tua volta diziam que não era possível, diziam que a tua vida ia acabar ali, que não havia mais solução, não havia mais hipótese, e Deus responde e diz: eu estou contigo, filha, filho amado, eu estou contigo. A mesma coisa que Deus disse a Moisés te diz nesta manhã: Ele está contigo. Ele está contigo. Com vírus ou sem vírus, Ele está contigo. Passando por tribulação financeira, diz que agora em 2021
virá e sim se vai instalar realmente uma grande crise financeira. E todas as pessoas que estudaram a história, Ricardo, tu estudaste o que na história? Que a seguir uma pandemia vinha uma crise financeira. Todas as vezes que houve pestes, se seguiu de uma crise financeira. Uma coisa é a seguida da outra. Não vale a pena a gente achar que não vai acontecer. Vai acontecer. Mas é uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã. Deus te vai livrar, Deus te vai poupar. Nós somos filhos de Deus, por alguma coisa a gente tem que tomar posse dessa autoridade. Eu não posso aceitar, virá uma crise financeira, o mundo... Sim, a história diz que virá uma crise financeira, a economia diz que virá uma crise financeira. Nós ao estudarmos, nós sabemos que virá uma crise financeira. Mas eu não tenho que aceitar essa crise financeira para a minha vida. Eu tenho que entender que eu sirvo a um Deus e de alguma forma Ele distingue aqueles que os servem. De alguma forma Ele distingue os seus filhos amados. Mas cabe a mim ter essa atitude. Cabe a mim realmente agarrar essa atitude de Deus na minha vida. Cabe a mim andar ou de cabeça baixa, de cabisbaixo, ou realmente levantar-me, erguer-me e dizer-me, independentemente de tudo o que tiver para vir à terra, eu sirvo a um Deus que me irá livrar. Eu sirvo a um Deus que a sua glória e a sua misericórdia são sobre a minha vida. Somos nós que temos que tomar posse. A mensagem de hoje, ela fala de uma maneira imensurável de uma coisa. Primeira, da identidade de Deus. Segunda, da atenção de Deus para connosco. Deus tem uma identidade e Ele se revela na sua identidade. E Deus tem uma atenção especial para cada um de nós. Através desta mensagem nós entendemos o quê? Aquilo que todos nós sabemos. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que conhece, mas Ele também é um Deus que atende ao quê? Ele atende ao nosso clamor. Clama a mim, que eu responder-te-ei. Um Deus que conhece os seus filhos pelo nome. Não há um fio da nossa cabeça que caia que Ele não saiba que Ele vai cair. Deus te conhece pelo teu nome. Outras das coisas que eu tenho ouvido nos discipulados que nós fazemos, nas vezes que nós estamos com os irmãos, não só aqui na nossa igreja, mas em outras igrejas, eu parece que neste momento, desde que se instalou a pandemia, eu não ouço a voz de Deus. É-te familiar esta expressão? Parece que está uma coisa estranha. Parece que houve um quebrantar, uma divisão entre o céu e a terra. E houve sim, mas sabes onde é que houve? No teu e no meu coração. O mesmo Deus, Ele continua a agir da mesma forma. Os mesmos milagres, eles continuam a ser operados, mas no coração daquele que tem uma fé verdadeira. E numa fé que crê nesses milagres. Que crê que Deus ainda salva, ainda cura, ainda ressuscita. Essa fé é que vai determinar verdadeiramente o milagre acontecer na minha e na tua vida. Então Deus não mudou, Deus não quebrou uma ligação entre o céu e a terra. Não há um quebrar de aliança alguma. O nosso coração mudou. Quem é que consegue reconhecer que o nosso coração mudou? Eu sou a primeira a reconhecer isso, irmãos. A intensidade com que nós servimos a Deus, com que nós nos prestamos a Deus, com que nós até nos disponibilizamos para servi-lo, para ajudá-lo, para representá-lo na terra mudou. E nós temos que ter consciência disso, porque enquanto nós não tivermos consciência dos nossos atos, das nossas atitudes, não vai haver mudança em nós. Então temos que encarar e ter consciência que realmente somos nós que mudamos. Precisamos de aprender uma coisa. É importante nós aprendermos a focar os nossos atributos e as nossas maiores necessidades em quem? Em Deus. Por isso Ele é o solucionador para todos os nossos problemas. Mas nós temos que fazer uma coisa, que é confiar. Eu tenho que confiar inteiramente naquele Deus. Eu tenho que confiar. Eu não posso levar a minha vida com incertezas, com inseguranças, com as dificuldades. Mas realmente eu tenho que confiar que o mesmo Deus que atua na minha vida, o mesmo Deus que me fez sorrir em tempos atrás, o mesmo Deus que me fez testemunhar por grandes bênçãos que eu recebi à minha vida, é o mesmo Deus que hoje está disponível para te fazer testemunhar por uma bênção que tu venhas a receber. Ele não mudou, mesmo em tempo de pandemia, em tempo de crise. Ele é o mesmo Deus. Diz assim, Deus é o mesmo. Mesmo. Nós precisamos de entender isso. Há pouco eu referi que Moisés, os historiadores, eles definem em três partes a vida de Moisés. Primeira parte, dos 0 aos 40 anos, ele foi criado como príncipe
no Egito. Depois dos 40 até aos 80, ele era apenas um simples pastor na terra de Midian. Existe uma terceira fase, que depois dos 80, aproximadamente mais 40 anos, ele viveu como líder do povo de Israel. E realmente recebeu aquela promessa que era dada a Abraão, já tinha sido dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas eu não me quero reportar na primeira fase da vida de Moisés, nem na terceira fase da vida de Moisés, mas eu quero me reportar na intermédia, na segunda fase da vida de Moisés. E o que é que realmente nós podemos aprender com ela? O que é que nós podemos aprender com a história de Moisés? Uma das coisas que nós podemos entender é que realmente Moisés, ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. E ele tinha ido passear o rebanho para outra parte e foi até ao Monte Sinai. O que era o Monte Sinai? O Monte Sinai, como todos vocês sabem, era um monte sagrado, onde Deus se revelava, onde ele ouvia, onde ele atendia ao clamor do seu povo. E ali estava Moisés. E ali Deus falou com Moisés. Ali Deus lhe deu uma ordem. Ali Deus lhe lembrou que ele tinha um propósito da sua vida. Mas ele tinha 40 anos. Eu quero te dizer para ti que já passaste metade. Tens 50, tens 60, tens 30, tens 20. As promessas de Deus vão se cumprir e Ele continua a ter propósito para a nossa vida. Vamos aprender aqui com Moisés. Ele tinha cerca de 80 anos. Aí Deus ainda o escolhia como um grande líder, como um grande propósito. Não te limites pela idade. Não te limites pelas circunstâncias. Deus continua a ter um propósito. E Deus diariamente, e sabe, irmãos, há pouco tempo eu falava algo com o pastor Luís, que era o seguinte: nós temos passado por muitas dificuldades. Nunca nenhum pastor aprendeu desta geração a liderar uma igreja com pandemia. E é a lidar com muitas coisas, com as dúvidas dos irmãos, com as inseguranças, com as tristezas deles também, com as perdas de vidas, com a crise financeira que se instala na vida dos irmãos. E ao pastor chega a todas as coisas. E depois ainda temos a nossa vida, não é? A nossa vida pessoal, os nossos filhos, os nossos problemas. Então realmente eu dizia-lhe a ele: a única coisa que neste momento me segura a continuar é saber para aquilo que fui chamada e escolhida. E há momentos da nossa vida que é assim. A única coisa que realmente nos vai fazer continuar é saber que há um propósito para o qual tu foste escolhido. E que isso supera todas as coisas. Sabem? Porque eu prefiro estar a padecer, mas estar dentro do propósito, que estar a viver uma vida boa fora dele, que aparentemente é boa. Então o nosso Deus vive, Ele possui um plano, Ele possui um propósito para cada um de nós. Mas Deus espera uma coisa: Deus espera um relacionamento de nós para com Ele. Deus espera verdadeiramente uma aliança de nós para com Ele. Deus espera que realmente a gente lhe apresente a todo o tempo os nossos problemas. Mas Ele não sabe. Sim, Ele sabe. Mas Ele não vê. Sim, Ele vê. Mas Ele também quer ouvir o teu clamor. Qual tem sido o teu clamor neste tempo? Deus deseja realmente ouvir o clamor. Através da passagem que lemos, nós vimos um Deus que vê. Ele viu que o povo estava a padecer. Ele viu que o povo estava a padecer de injustiça. Ele viu que aquele povo precisava de ser liberto. E Ele realmente interviu. Mas Ele interviu depois do quê? Depois de haver um clamor. Deus arranjou um libertador que tirasse esse povo do Egito. O que temos nós clamado nos dias de hoje? O que tens tu clamado pela tua vida? Quantas horas de oração tu tens dado ao Senhor? Quanto tempo de entrega tu tens dado ao Senhor? Tens verdadeiramente continuado a viver aquele tempo de avivamento, de evangelho? Então é importante nós entendermos: para que Deus haja, nós também temos que agir. Para que Deus faça, nós temos que ter um relacionamento de intimidade para com Ele. Deus, Ele conhece todos os nossos corações, Ele conhece as nossas injustiças, porque Ele é único, Ele é incomparável e Ele é soberano. Será que tu diariamente refletes que Ele é Deus? Ele é único, incomparável e soberano? Ele é esse Deus. É Ele que tem a solução para o teu problema financeiro. É Ele que tem a solução para o teu problema familiar. É Ele que tem a solução para aquela doença incurável do teu familiar. É Ele que tem a solução para te proteger deste vírus. É Ele que tem a solução. Ou se realmente tu foste contaminado por Ele, é Ele que tem a solução para te fazer viver sobre Ele, ultrapassar essa situação na tua vida. É Ele.
Mas Ele espera de nós verdadeiramente uma atitude como Moisés teve. Eu não sou capaz. Mas Deus disse-lhe: vai, eu te mostrarei que estarei contigo todas as vezes. E hoje nesta manhã Deus te lembra quantas promessas eu já trouxe à tua vida. Quantas? E sabem, uma coisa que eu refleti também quando estudava esta palavra: o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós queremos as coisas todas rápidas. Nós achamos que vivemos pouco tempo. E na verdade nós vivemos, não é? 60, 70 anos, 80 anos. Mas o que é isto? A vida passa tão rápido. Mas eu quero te dizer que Deus ao longo desses anos vai cumprindo todas as promessas da tua vida. Eu não me esqueço que Ele demorou 20 anos para cumprir uma promessa de me consagrar pastora. Foram 20 anos. Mas eu nunca desisti dela. Eu acreditei. Deus demorou 3 anos para me trazer o homem da minha vida. 3 anos desde o dia que eu decidi orar, não é? Porque eu só decidi orar depois dos 20. Porque, meninos, até aos 20 eu achava que tinha que estudar, tinha que organizar a minha vida, tinha que fazer outras coisas. Depois dos 20 eu comecei a orar. Quando tinha 23 eu já pensei: não, via toda a gente a namorar, menos eu. Se calhar eu vou ficar missionária. Pastora não podia ser, mas missionária podia ser. Não é? Até que Deus trouxe aquela pessoa realmente que se encaixa na perfeição à minha vida. Hoje estou a somar pontos, não é? Porque ele soma sempre pontos e eu fico ali sempre envergonhada, mas ele não tem vergonha, ele chega a casa todo contente. Ai. Porque nós temos linguagens do amor diferentes, não é? E eu sou mais introvertida e ele é mais positivo. Em todas as coisas, positivo na palavras, positivo no amor, na família. E Deus demorou esse tempo. Demorou 15 anos até me emagrecer. É, realmente. Andei 15 anos a fazer tantas dietas e nunca perdia peso. Agora, passado este tempo, já perdi 10 quilos. Já não é mau. Nunca perdi tanto tempo. Agora ainda faltam mais 10, mas eu acredito que vou lá chegar. Demorou 40 anos fazer de mim uma mulher próspera. Eu nunca mais me esqueço deste dia. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e comecei a entender todas as coisas, eu disse: Deus, eu quero ser uma mulher próspera para poder ajudar quem precisa. Não, eu não quero viver bem para mim, eu não quero ter um bom salário, eu não quero viver razoavelmente, eu quero viver acima da média. Mas eu quero viver. E demoraram 40 anos até isso acontecer. 40 anos, sabem? Mas eu nunca duvidei. Eu sei que um dia viria o dia que isso iria acontecer. E veio. Então eu não sei, eu tenho outras promessas. Se calhar vou consegui-las aos 60 anos. Não sei. Eu não vou desistir delas, eu vou continuar a acreditar nelas. É perseverar, irmãos. É confiar sem cessar, sem olhar para o lado. Deus vê todas as coisas, vê, mas Deus vê se tu tens um coração duvidoso ou se tu tens um coração confiante. Confiante. Momentos têm que ser passageiros, situações realmente em que a gente se sente, como eu falei ao início, à deriva, tem que ser passageiro. Não pode ser sempre. Não pode ser uma situação, tem que ser uma situação de estágio na tua vida. Estágio é um tempo que nós passamos de determinadas circunstâncias. E Deus sabe das nossas fraquezas, Ele sabe aquilo que quem nós somos. Ele sabe que além de sermos espírito, também somos carne. E às vezes somos 90% carne e 10% espírito. Há alturas na nossa vida que é assim. Mas uma coisa que Deus não abdica é da tua confiança nele. É da nossa confiança na sua promessa. É da nossa confiança. Êxodo, ele nos fala algo muito interessante. Ele é uma narrativa sobre a ação libertadora, a ação reveladora de quem Deus é. E eu quero te dizer que o êxodo não ficou lá atrás. O êxodo é agora, neste momento na nossa vida. Nós podemos comparar realmente os tempos, porque na altura o povo estava oprimido e agora o povo também está oprimido. Mas existe uma ação libertadora de Deus sobre a nossa vida. E sabes, tu podes viver numa sociedade que é oprimida, mas te sentires liberto. Sabem? É essa a identificação do cristão. É esse o nosso ADN. É no meio da prisão nós nos sentirmos libertos. No meio dos calabouços nós nos sentirmos felizes e alegres. Era assim que Paulo se sentia. E é com isso que nós temos que aprender a nossa vida. Nós não sabemos o que ainda está por vir. Nós já passámos realmente aqui meses bastante difíceis. Dói o nosso coração
ver tantas perdas, tantas vidas que têm sido realmente ceifadas desta terra. Isso dói. Não precisa ser da minha família, da tua família, mas dói. Será que só a mim é que me dói? Dói. Ver filhos menores que ficaram sem pais. Entendem? Netos que ficaram sem voz. Vimos uma geração de pessoas que com grande experiência de vida, que nos ensinam muito, que são os mais velhos, e é com eles que a gente aprende, a desaparecer literalmente em massa da terra. Isto traz dor ao nosso coração. Mas nós podemos entender uma coisa. Essa dor, ela tem que ser passageira. Nós não nos podemos envolver de tal maneira de esquecermos quem nós somos em Cristo Jesus. Essa dor, ela tem que servir para eu ir aos pés do Senhor orar por essas famílias. Mas eu não posso viver uma vida de tristeza, de amargura ou de sentimento de injustiça. Eu vejo muitos cristãos agora com sentimento de injustiça para com Deus. Ele não é justo. Isto que está a fazer no mundo não é justo. Não, mas não é justo como? Tu lês o Apocalipse e sabias que isto ia acontecer. O que eu e tu nunca pensámos, por mais que a gente cantasse aqui em cima do altar. E até alguns falaram, eu ouço tantos jovens a dizer, eu acho que não vou morrer. Eu não vou passar por um caixão, não vou passar aquela situação da morte, aquele estado da vida para a morte, porque eu vou ser arrebatada. Toda a gente falava em arrebatamento e queria ser arrebatado, mas nunca pensou passar por essa fase e estar à portas de... Neste período, Deus se revela a Moisés e se apresenta. Eu sou teu pai. Nesta manhã, Deus se revela a ti e a mim e se apresenta. Eu sou teu pai. Eu continuo a ser teu pai. Eu continuo a estar presente na tua vida. Eu continuo a ver-te. Eu continuo a ver as lágrimas que caem do teu rosto. Eu sei as inseguranças que estão no teu coração. Eu sei as injustiças pelas quais tu passas. Eu sei, porque eu sou o teu pai. Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus íntimo. Ele é um Deus que chama, Ele é um Deus que orienta, Ele é um Deus que instrui, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que direciona e Ele é um Deus que salva. Por isso, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Não há outra. O mundo pode nos oferecer várias soluções, mas Ele é a única solução. Pastor, eu disse já, eu sei, você está a pregar uma palavra que eu estou farta de saber. Olha, eu não sei se tu sabes ou não. Eu só sei que foi a palavra que Deus mandou trazer aqui nesta manhã. E todas as vezes que subo aqui ao altar, nunca o subo sem direção do Senhor. E quando não tenho direção, não prego. Às vezes eu digo ao meu esposo, tá bem, esta semana eu prego. Quando é sábado, à noite, podes dar uma palavra, podes pregar, porque eu não estou com direção. Fica chateado, mas pronto, depois lá lhe passa. E lá vem, o regalado já sabe. Quando eu mando o tema, tipo sábado de manhã, eu mando o tema e ele pensa assim, deixa lá ver, se até à meia-noite de sábado a coisa não muda. Mas nós mulheres somos pessoas com outros afazeres, não é? E a nossa vida não é fácil. Nós, além de sermos pastoras, sou mãe, tenho cuidado dos filhos, tenho cuidado do marido, tenho cuidado da casa, tenho cuidado da igreja. Então há muitas coisas a cuidar. E nem sempre o tempo que nós gostaríamos de ter para buscar a direção de Deus, Ele é usado, ou Ele é disponível, digamos. Mas isso não é desculpa. Claro que a gente tem que perseverar e, como mulheres guerreiras, agarrarmos realmente o propósito para o qual fomos chamados. Para terminar, nós entendemos, através desta palavra, em Êxodo, que Deus nos fala realmente de perseverança. Nós temos que entender, sabe, irmãos, aquilo que eu disse ao início. Nós temos que entender o quê? Nós temos que entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender que a nossa vida, ela está no comando de Deus. E só depois de nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, só depois de nós entendermos que Deus tem a nossa vida no comando, nós fazemos valer a pena a nossa caminhada. Podemos passar por tribulações, por lutas, por angústias, não é, Marcos? Mas quando a gente sabe para o qual fomos chamados, a gente não desiste. Eu sempre preguei muito sobre o propósito. Eu sempre me foquei nos meus discipulados. Eu perguntava às minhas discípulas, sabes qual é o teu propósito? Sabem porquê? Porque desde muito jovem eu entendi que tenho um propósito.
E eu não entendi só para a minha vida, eu entendi para a vida do outro. Eu entendi que o propósito nos ajuda a confiar, que o propósito nos ajuda a permanecer, que o propósito nos ajuda a prevalecer, a ter perseverança. Sabermos para o que é que fomos chamados nos ajuda a ultrapassar as incertezas da vida, os obstáculos da vida, as angústias da vida. Sabermos para o que é que fomos chamados nos ajuda a confiar totalmente em Deus. Há uma frase que é de um escritor norte-americano que eu gosto muito e que faz todo o sentido na minha vida. E ela diz assim: às vezes a revelação divina significa simplesmente adaptar o seu cérebro para escutar o que o seu coração já sabe. Às vezes só precisamos disso. Nós já sabemos que Ele é um Deus com solução para todos os problemas. Nós sabemos disso. Mas será que nós temos ouvido isso em todo o tempo na nossa vida? Será que ultimamente nestes meses difíceis de angústia, de incerteza, nós temos realmente colocado isso em prática na nossa vida? Às vezes nós sabemos, nós só precisamos que o nosso cérebro esteja conectado com aquilo que Deus está a falar à nossa vida. Às vezes Deus está a falar à nossa vida no presente e nós estamos agarrados ao passado. Às vezes Deus está a falar à nossa vida no presente e nós estamos agarrados ao futuro, com medo, com receio do que virá, do que virá. E eu quero te dizer, Ele é um Deus que verdadeiramente, se tu confiares, se tu permaneceres, se tu entenderes que tens um propósito e um chamado, não interessa a idade com que Ele te vai usar. Ele já tinha quase 80 anos, Moisés. Ele usou para ser realmente um grande líder, um grande libertador da história do povo de Israel. Isso é tremendo. Qual é o legado que vamos deixar nesta terra? Às vezes nós nos sentimos tão pequeninos diante de tanta gente que faz tantas coisas boas. É ou não é? Às vezes a gente pensamos, eu não vou gravar um vídeo para o Instagram porque há tanto vídeo bom, mas não vais porquê, Karine? A essência que tu tens e as pessoas que tu vais tocar, os outros vídeos podem nunca ter tocado. É ou não é? Eu não vou pregar a palavra porque realmente há tanta gente a pregar bem a palavra. Eu não sei pregar uma palavra expositiva. Há várias palavras. Há as palavras positivas, temáticas. Há tanto forma de expor uma palavra. Há quem a receba muito da expositiva, mas há também quem receba da temática. Deus te usa. Prega a palavra de Deus. Deus te usa. Deus continua-te a usar-te. Sabem muitas vezes o que é que trava o nosso diálogo com Deus? É a nossa natureza pecaminosa, porque nós a temos. Mas nós temos que realmente criar forças para ultrapassar e não deixar que a nossa natureza se sobressaia àquilo que Deus espera de nós, que é um espírito limpo, reto, ligado inteiramente com Ele. Vamos nos colocar de pé. Vamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que a solução para todos os nossos problemas é quem? Jesus. A solução para todos os nossos problemas é Jesus, que foi enviado à terra com um propósito de nos libertar, com um propósito de nos salvar, com um propósito de nos curar. Vamos nos lembrar disso diariamente. Vamos tomar posse do nosso propósito, do nosso chamado. Amém? Amém. Amém? Amém. Ainda estão a dormir? Então digam amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então fecha os teus olhos. E diante deste louvor, nós vamos refletir realmente naquilo que Deus tem prometido à nossa vida. O que é que Deus tem prometido à tua vida? Quais são as promessas do Senhor para a tua vida? O que é que Ele tem prometido? O que é que Ele tem falado? Será que o Senhor, Ele continua a ter um propósito na tua vida? Será que tu tens verdadeiramente ouvido a voz dEle? Será que faz sentido a palavra que ouviste hoje aqui? Será que aquele Deus que falava com Moisés, que era um Deus que disse que via o seu povo a sofrer, Ele ouvia os gritos do seu povo, mas Ele também atendeu ao seu clamor e Ele agiu e Ele os libertou? Será que tu entendes que esse é o mesmo Deus que está a olhar para ti? É o mesmo Deus que tem visto as tuas lágrimas.
é o mesmo Deus que tem visto as tuas inseguranças. É o mesmo Deus que tem visto tu dobrares os teus joelhos para orares pela salvação do teu marido. Ele é o mesmo Deus que continua a ver. E aquela promessa que Ele diz: eu vou libertar o teu esposo, eu vou trazer o teu esposo ao mesmo caminho, ao mesmo patamar que o teu, é uma promessa que se irá cumprir na tua vida, da qual tu nunca deves de abrir mão. Esse Deus que tem visto as tuas lágrimas com medo e do amanhã, os teus problemas, as tuas lutas, Ele é o mesmo Deus. Ele é aquele que realmente é a solução de todos os nossos problemas. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé e a nossa esperança, elas estão em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Será que eu posso ouvir um amém? A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Deus diz: eu vi a opressão, eu vi o clamor, eu sei o quanto estão sofrendo, mas chegou o momento de livrá-los, chegou o momento de levá-los ao cumprimento da promessa. Assim fala o Senhor a tua vida. Cheira, surieta, naraxê. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela revelação da tua palavra. Obrigada pelo teu povo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, ó Pai. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, Espírito Santo, o teu povo, ó Deus, que padece, ó Deus, de uma resposta, que padece do cumprimento de uma promessa, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Cheira, surieta, naraxê, naraxê. Ó Deus, nós confiamos
agir, ó Pai. Ó Deus, no tempo, Espírito Santo, no teu agir. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória.